designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quer crescer. Se o que estiver ensinando é mentira, tudo bem, aí é hora de você sair. Está pregando é falsidade, é hora de você sair. Se o louvor não adora o nome de Jesus, você tem que pensar. Se a pregação não fala de Jesus, você tem que pensar sobre isso. Ou então, se você tem um ministério, um dom, quer trabalhar numa área, eu já falei sobre isso. Você vai ser missionária, mas a igreja não aceita missionário, então você tem que tomar a decisão. Ou você fica e não exerce o trabalho de missionária, ou você sai e vai para um lugar que aceita. São os momentos. Agora, o confronto, eu preciso do confronto para mim ser melhor. Não é à toa que o Senhor diz que a palavra dele divide nossa alma, o espírito. Eu preciso do confronto para mim dar um passo a mais. Eu lembro de uma história de um professor, nas maiores universidades, que ele fez um trabalho. Entregou o professor pegou o trabalho dele assim e falou assim: esse é o seu melhor que você pode fazer? Aí ele pegou o trabalho e voltou para casa. Chegou e entregou o trabalho, o professor pegou: esse é o seu melhor? Ele voltou. Isso repetiu por 10 vezes. Foi o aluno que contou. Quando estava fazendo uma entrevista e perguntou a ele como que ele tinha chegado no êxito do progresso, como que ele tinha feito tanta coisa. Ele falou: quando eu tive esse professor, ele me ensinou uma lição. Esse aluno fez o trabalho 10 vezes. Quando ele fez 10 vezes, entregou, o professor olhou: esse é o seu melhor? Aí o aluno falou assim: esse é o meu melhor, não posso fazer melhor do que isso. Aí o professor falou assim: então agora eu vou parar e vou ler. Aí ele entendeu que pela primeira vez, se ele tivesse aceitado aquele trabalho, ele não teria dado o melhor dele. O aluno repetiu o trabalho 10 vezes. Ele entendeu que ele podia ter melhorado 10 vezes. Em tudo, ele passou a ser excelente. Eu nunca esqueci disso. Escutei isso. Você pode melhorar ainda. Pode fazer além. Isso vai custar, gente. Mas o mundo precisa de gente excelente, radical, que tenha uma visão e que nenhuma voz da esquerda ou da direita tire você do caminho. Precisa de gente assim. E eu, como pastor aqui responsável do ministério, juntamente com o pastor Júlio e o pastor Mauri, eu particularmente não penso, mas o Senhor muda o nosso espírito. Lógico que eu penso e desejo, mas eu não estou preocupado agora de ver aquelas multidões. Nós precisamos trabalhar um pouco mais com qualidade. Que seja 300, mas é a 300 que vence 1 milhão. 300 unidos, preparados. Que quando quem estiver na frente falou assim: siga, todo mundo segue. Pare. Os 300, igual dentro da Bíblia, que Gideão liderou. Ou então, se você não gostar muito da Bíblia, pega os 300 de Esparta, não tem problema nenhum, e vai lutar contra os persas. Mas é 300 unidos, fortes, preparados, que tem uma visão única, não se divide por nada. Eu sei o que eu quero, eu sei aonde está o meu alvo e vou chegar até lá. Esse é o meu pensamento. Hoje, antes de eu vir para cá, o irmão estava me falando sobre isso. Pastor, eu fiquei na igreja, o senhor não me batizou. E eu falei: oi, o senhor está em qual igreja? Ele falou assim: em nenhuma. Vou na Universal, ou depois vou em outra ali. Eu falei assim: foi por isso que eu não te batizei. Você estava cheio de dúvida. Toda vez que ministrava alguma coisa, você falava que não concordava. Você estava com problemas sentimentais. Dentro de você estava uma desorganização terrível. Você precisava pelo menos de um alinhamento para ser batizado. E a prova que eu estou certa é que você não foi batizado até hoje e não está em lugar nenhum. Não é questão de chegar e batizar você, jogar uma água em você e falar assim: está pronto, faz a obra. Não. É uma questão de falar assim: você sabe o que você está fazendo? Você está convicto disso? Olha, Jesus é o Senhor. Você pode ser salvo sentado no banco, mas se você quiser dar um passo mais e avançar, vai te custar tudo. Vai custar você, vai falar mal. Paulo foi chicoteado 4 ou 5 vezes, 39 cada chicotada. Foi abandonado pelo ministério, ninguém ficou com ele. Ele falou: ninguém esteve comigo quando eu fui julgado, Paulo disse. Foi apedrejado. Perdeu o apoio da família e da religião. Viveu passando fome e preso, pronto para decepar a cabeça dele. Ele ainda escreve a carta de Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu aprendi
dia está contente tendo muito e passando necessidade. Isso é um nível excelente, irmãos, que Deus espera e o mundo espera. Isso é um nível excelente, é um nível grande, que qualquer pessoa pode avançar esse nível. Qualquer pessoa pode chegar a esse nível. Então às vezes é difícil a gente ser um pastor e dizer as verdades, que as pessoas podem interpretar como uma palavra de desânimo, mas não é desânimo, é uma palavra de evolução, de crescimento, de posicionamento, de vitória. Sobre a questão de ser pastor, para você entender a dificuldade, às vezes, não é reclamando, mas a dificuldade. Uma das primeiras pessoas que me reclamou um dia de um pastor falou isso: pastor, eu quero sair porque lá o meu pastor, ele é muito manso, e quem manda na igreja é a família dele que manda na igreja. Aí eu dei o conselho para ajudar, para orar e tal. Mas depois a outra liga: pastor, é porque lá na igreja o pastor já cobra muito, não dá a gente liberdade de fazer as coisas. Tudo você vai ter um ponto para você questionar, tudo. E aqui tem um tema interessante para mim tentar concluir com você sobre isso. Olha que interessante: se o culto terminar mais cedo, as pessoas vão dizer que o pastor é frio, melancólico e não deixa o Espírito Santo operar. Se o culto passar do horário, o pastor é irresponsável e impontual, não sabe que as pessoas têm compromisso na casa. Se vem um pregador de fora, as pessoas olham assim e falam: como que Deus usou aquele homem para falar comigo? Mas se o pastor fala com o que a pessoa está vivendo, as pessoas falam: o pastor está julgando ponto porque sabe da minha vida. Se ele prega muito, é chato e cansativo. Se prega pouco, coitado, tem que conhecer a palavra, porque não tem nada para passar para a igreja. Se o pastor faltar algum culto, começa a dizer, ele não tem cuidado com as obrigações religiosas. Mas se algum irmão ou obreiro faltar, vai entender, eu precisava descansar, cuidar da minha família, porque eu também sou ser humano. Se o pastor não visita, é descuidado e relaxado com as ovelhas, não tem amor. Eu já falei sobre isso, que o pastor não é obrigado a fazer todos os tipos de visita, tem obreiros para isso. Mas se o pastor gosta de visitar, os irmãos vão falar que o pastor só vai na casa na hora do café ou na hora do almoço. Parece que ele acerta a hora que a família comprou alguma coisa. É marca de falar isso, não tem jeito. Se ele sai de casa muito, ele não liga para a família. Se ele fica muito em casa, ele é preguiçoso com as coisas de Deus. Se ele anda na simplicidade, não é muito cuidadoso com roupas de marca, as pessoas falam que o pastor é relaxado, descuidado, tem um espírito de miséria. Mas se o pastor tenta andar bem arrumado, num traje melhor, é metido e quer ter aparência de rico. É difícil, irmãos. E o pior é que a gente não ganha para isso. Você suportar isso é o peso da cruz. Se os filhos do pastor dão um problema, a igreja questiona. O pastor não cuida da família e quer cuidar da igreja. Olha do jeito que os filhos dele andam. Agora, se é filho de obreiro dos irmãos, os irmãos falam assim: não, irmão, não fala mal não, porque criança carece de dó e de misericórdia. A oração com o tempo conserta, mas o do pastor não tem isso não. É verdade? Se o pastor cai em pecado, é um enganador, vigarista, e alguém diz: eu já sabia que isso ia acontecer. Mas se algum irmão cai em pecado, cuidado, é digno de misericórdia, vamos ajudar, porque a Bíblia manda perdoar 70 vezes 7. Se o pastor é bem de vida, está roubando da igreja. Se passa necessidade, é um pobre coitado que não tem fé para atrair as riquezas de Deus. Todo jeito a gente está enrolado, irmão. Se ora muito, está querendo mostrar que é espiritual. Se ora pouco, é carnal, não tem palavras na oração. Se a esposa do pastor, amanhã até abriu o olho. Se a esposa do pastor não é ativa na igreja, não participa das coisas espirituais, como é a questão da Ramayane, as pessoas falam: coitado do pastor, merecia uma mulher melhor para ajudar ele no ministério.
Mas se a esposa do pastor ajuda, faz, canta, toca, prega, eles falam, quem manda lá é a mulher, e ele é submisso demais. Quando tiver de resolver alguma coisa, conversa com a mulher, porque é ela que decide, e ele não tem palavra nenhuma. Todo jeito a gente está enrolado para falar as coisas. Se o pastor fica com o jovem, é liberal. Se fica mais com os adultos, é ultrapassado. Se brinca muito com as crianças, é infantil. Se procura atualizar, vai chamar ele de mundano. Se ele não se atualiza, ele é mente fechada. Se cuida da família, é descuidado com a igreja. Se não sorri para todo mundo, é mal-humorado, cara fechada. Se sorri, é infantil demais, deveria ser mais sério. Além disso tudo, o pastor tem que ser pregador, exemplo, pai, marido, conselheiro, conferista, planejador. Tem que entender de ministro de adoração, visionário. Ele tem que ser diretor, mentor, amigo, babá, reconciliador, conselheiro matrimonial, conselheiro de juventude, líder. Tem que entender sobre escola bíblica, tem que ser intercessor, tem que ser cobrador de dívida. Tem irmão que chega perto do pastor e fala: irmão, o irmão não cobrou, tomou dinheiro emprestado, não pagou, tem como o senhor fazer alguma coisa? O pastor tem que ser cobrador de dívida para os outros. Tem que ser porteiro, motorista. Pastor, meu filho está passando mal, liga para o SAMU, irmão, é mais fácil, né? Aí a pessoa liga para o SAMU e fala: você acredita que o pastor não tem coragem de levantar de madrugada e levar meu filho no hospital? Você tem que ser motorista de ambulância, líder de louvor, generoso, honesto em tudo. Lógico, tem que ser honesto em tudo, mas cobra mais, né? E aí termina dizendo assim: ser pastor não é fácil. Veja alguns conselhos. Veja alguns conselhos. Tem uma pergunta interessante aqui, que fala o seguinte: se você fosse pastor, você que está me escutando agora, eu gosto dessa pergunta, dessa reflexão. Você é pastor, você é pastora. Você gostaria de ter uma ovelha igualzinho você no seu rebanho? Você está pastoreando. Gustavo é o pastor. Você gostaria de ter um outro Gustavo para tratar a igreja e o pastor como você trata? A irmã Cida ali das irmãs, ela é pastora. Ela gostaria de ter uma outra irmã Cida com o mesmo comportamento dela? O Adriano é o líder jovem, ele é o pastor da igreja. Ele gostaria de ter um outro Adriano, tratando ele como ele trata? Quem mais tem líder? E os pastores? Isso é muito bom. Faz a gente pensar. Você gostaria de ter você liderando você? Seria fácil? As suas conversas por trás, escondida, brincadeira, falação, condenação, né? Você gostaria de ter você para ser liderado? Isso ajuda muito. Isso ajuda muito a gente identificar os nossos pontos. E aí, terminando, ser pastor não é fácil. Veja alguns conselhos. Por isso gostaria de dar alguns conselhos. Se você tem um pastor, tem amigos ou filhos dos pastores, cuide deles, proteja-os, ore por eles, conecte com a visão deles, apoie-os, mas acima de tudo os ame. Jeremias 3:15. Eu lhes darei pastores de acordo com o meu coração, para que possa alimentá-los com conhecimento e compreensão. Portanto, cuidado com eles, porque eles cuidam de vossas almas, como quem vai ter que dar conta a Deus. Hebreus 13:7. Deixe-nos honrar a vida de todos aqueles homens de Deus que sacrificaram tantas coisas, incluindo algumas das necessidades da sua família, para entender o chamado de Deus. Valorize o tempo que um pastor lhe dedique. Você não sabe o quanto sua família valorizaria esse tempo ao seu lado. É uma reflexão que é interessante a gente passar. Como se diz, sabe o que nos dá o ânimo de pastorear? É aquela frase que eu contei aqui na igreja: o pagamento não é bom, o salário não é legal, porque o salário de pastor está entre os piores do mundo. Então não é bom, é pouco, é angustiante, você passa necessidade e você não pode falar com ninguém. Porém, a aposentadoria com Deus é coisa de outro mundo. Não só pastor, líder, obreiro, diácono, presbítero, membro que tem um coração voltado no reino de Deus. Muitas pessoas podem não notar o que você faz, mas o Senhor é juiz justo e vai pagar você de maneira que você vai ficar surpreendido.
Você pode não receber tanto aqui em vida, mas diante do Senhor pode ficar tranquilo que o Senhor, quando aposentar você, de certo modo, tá, irmãos? Que não é aposentar para você ficar de bobeira, não. Mas quando Ele te honrar, é coisa que você vai falar assim: valeu a pena e eu poderia ter feito mais. E eu sou um pastor que penso muito sobre isso. É por pensar assim que eu quero que você também cresça. Não quero enganar você. Não quero deixar você viciado na igreja tal. Não. Eu quero que você cresça, que você evolua, que você pense diferente. Que você mire as estrelas. E ainda que erre, foi bom ter mirado alto do que não ter perspectiva de vida nenhuma. Que você pense grande. Que você mude a ideia negativa. Tá, irmãos? Mude o pensamento negativo seu. Mude a sua história negativa. Mude a sua história negativa. O que é história negativa? Eu não posso porque passei da idade. Eu não posso porque sou novo demais. Eu não posso porque a minha família não tem experiência. Troque essa história sua. Troque. A mulher do fluxo de sangue, qual que era a história dela? Eu não posso ser curada porque a igreja não me atende. Eu não posso ser curada porque o dinheiro acabou. Eu não posso ser curada porque não tem remédio. Eu não posso ser curada porque eu não tenho amigos. Ela viveu 12 anos com essa história. Eu não posso. Tudo era contra ela. Essa era a história da mulher do fluxo de sangue. Tudo era contra ela. Até que ela ouviu sobre Jesus. Ela começou a mudar a história dela. Ela começou a pensar assim: se eu apenas o tocar. Começou a criar algo diferente dentro dela. A história dela foi mudada quando o pensamento dela foi alterado. Antes aí, eu vou morrer. Quando ela ouviu sobre Jesus, ela começou a repetir várias vezes e por vários dias: se eu pelo menos tocar, se eu pelo menos chegar perto, eu vou ser curada. Se eu pelo menos fazer isso. Ela tinha um pelo menos e começou a criar algo dentro dela. Mude a sua história, a sua forma de pensar em nome de Jesus. Mude a sua forma de pensar. Pare de dar poder ao demônio. Eu não posso, eu não consigo. É a enfermidade, é a doença. Minha filha, eu não estudei, não deu tempo. Começa a correr a partir de agora. Começa a fazer a partir de agora. Você não sabe quanto tempo ainda tem. Começa a criar a partir de agora, a avançar a partir de agora, em nome de Jesus. Eu estava olhando a vida do Bruno Henrique pregando aqui domingo. Estava comentando com a Ramayane como o Bruno chegou na igreja viciado, drogado, sem valor, com bicicleta emprestada dos outros, não podia entrar na casa, as pessoas não tinham confiança. Sexta-feira ele ministrou uma palavra concisa, com determinação, com confiança, com vida no Espírito, com capacidade de passar algo que ele está vivendo e é em Cristo Jesus. A família pede oração, pede ajuda a outros pastores, senta e ele ensina o que ele aprende. Isso é perspectiva de vida grande. Eu posso, eu consigo, não interessa se eu passei 15 anos nas drogas, eu agora vou fazer o tempo trabalhar ao meu favor. Isso é pensamento, não é pensamento positivo, é pensamento certo com o poder de Jesus. Não é questão de pensar positivamente. Pensamento positivo sem Deus é só lugar para filosofia e terminar em desilusão, em morte, em ilusão. Não, é pensamento certo fundado em Cristo Jesus. Eu posso, eu consigo. E isso está aberto para todas as pessoas. Porém, se você quiser ser excelente, vai exigir de você um tempinho. Vai exigir de você um pouquinho mais de compromisso. E eu preciso cobrar isso de vocês. Um pouquinho mais de compromisso. Só um pouquinho. Quer ver? Eu quero honrar alguém nesta noite. Eu quero que o Senhor exalte alguém nesta noite para nos chamar a atenção. Quem hoje, com o tempo do Brasil, assistiu o jogo, irmãos? Ser sincero, eu assisti o segundo tempo. Isso, devagarzinho, você vai levantando, parecendo que eu vou xingar. Deixa de bobeira. Amém. Nós ficamos até chateados, porque roubou, né? O Brasil era para ter ganho. Pois bem. Agora, quem hoje parou e fez 15 minutos de oração? 15 minutos de oração. Parou. Fez 15 minutos de oração. Olha aí, olha. Ainda temos algumas pessoas que oraram. Mas vocês perceberam que diminuiu o número de mãos? É isso que Deus espera de nós. Diminuir o número de mãos levantadas.
Nós hoje assistimos o jogo. Tem gente que assistiu, quantos que dá o jogo dos 2 tempos? 1h30. 15 minutos nós não oramos. E nós temos oração aqui de segunda a quinta agora, 7 horas da noite. De segunda a quinta-feira, 7 horas da noite. Para clamar a Deus. A todas as pessoas estão abertos. Se não vir, eu sei da sua condição, às vezes não pode vir. Mas você que está me ouvindo e quer fazer um compromisso de oração, porque servir a Deus é responsabilidade, 7 horas da noite, nós estamos aqui de segunda a quinta-feira. Nós temos uma vigília que acontece uma vez por mês. Irmãos, é uma vez e não é a noite inteira. É 2, 3 horas, 3h30 de louvor e de oração. Ontem nós estávamos aqui, graças a Deus, pela vida dos irmãos que vieram aqui, principalmente o pastor Júlio, o pastor Mauri, que são os principais a estar. Mas os nossos outros líderes, nenhum estava. O líder de louvor, o líder de jovem, o líder das irmãs, os ministros que oram. É de dar tristeza. Nós sentimos falta disso. Uma vez por mês. É uma vez. Membros que poderiam estar chorando. Isso é uma vez. Muitas coisas no mundo espiritual estão paralisadas. E isso vai gastar tempo para você pular e arrastar elas. Ontem, o nosso tempo aqui de 3 horas que foi aqui ontem, foi renovador para a nossa vida. Despertador para o nosso espírito. Nos dá tranquilidade e convicção que Deus está cuidando. Isso é tempo. Nós podemos dar muitas desculpas, mas isso não vai colar com o mundo espiritual. Pastor Mauli, quem sabe dos nossos grupos, é uma pessoa mais experiente em questão de idade. Eu cheguei 9h20, ele já estava aí, pegou lotação e veio lá do Belo Vale 2. Nós não temos desculpa para uma vez no mês tirar tempo. O que nós estávamos fazendo ontem à noite? 9h30 da noite. Isso vai trazer muitas coisas diferentes para a nossa vida. E eu quero que todo mundo da igreja seja abençoado. Tenha graça com Deus. Tenha experiência com o Senhor. E é por isso que eu preciso dizer essas coisas. Preciso dizer isso. Para a gente crescer em Cristo Jesus, aprender e evoluir em nome do Senhor. Sobre essas coisas que eu falei aqui, irmãos, no vídeo, falamos isso muito breve, para nos despertar, e nós vamos crescer mais em Deus, em coisas grandes e firmes, que nós ainda não sabemos, mas o Senhor vai trazer para nós em nome de Jesus. O ministério aqui sempre tem fases, nós passamos muita fase de conhecimento e organização, sabedoria e organização. Agora Deus está nos conduzindo a adoração e oração. Adoração e oração. Conhecimento, sabedoria, palavra e organização. Nós chegamos o tempo e atingimos isso. Podemos melhorar mais. Agora o Senhor está nos levando a um nível de adoração em espírito e oração. Vai chegar um tempo que Deus vai estar unindo essas coisas: conhecimento, organização, oração, adoração, concluindo em santidade. Aí é a hora que Deus fala de maneira clara, visível em nosso coração. Processos que Deus tem para trabalhar. Eu gostaria de orar com você agora, com muita tranquilidade. Você pode ficar sentado, você pode ficar em pé. Eu gostaria de tirar esse último tempo que nós temos agora para oração. Em nome de Jesus. Para uma reflexão da nossa vida, uma reflexão daquilo que estamos vivendo, uma reflexão de onde queremos chegar e onde vamos chegar. Eu gostaria que você entendesse que esse ambiente onde nós estamos, conforme eu disse no vídeo, é um ambiente, querido, ainda que você não sinta agora, só de você crer, você começa a manifestar em alguma coisa no mundo espiritual. Eu gostaria que você cresse comigo, que a sua vida está sendo observada e direcionada pelo Espírito de Deus.
que Deus está olhando para você e contando que você tome as decisões certas da sua vida, que Deus olhe para você e está cheio de esperança para que o seu passo seja cada vez mais firme, conciso e forte na presença do Senhor. Eu gostaria de ter uma unidade com você daqui agora, em nome de Jesus, uma unidade na total dependência de Deus, uma unidade colocando o seu temor diante do Senhor, colocando os seus medos diante de Deus agora, você lançando sobre o Senhor aquilo que você tem medo, aquilo que você não consegue resolver. Sabe por que você não consegue resolver? Porque isso não está na força sua, está no poder de Jesus Cristo, e não está no âmbito seu, está na direção de Jesus. Vamos aprender a confiar no Senhor, vamos aprender a depender do Senhor, vamos aprender a deixar Ele levar este fardo, vamos aprender a deixar Ele trocar o fardo, tirar o fardo pesado. Você não foi liberto ainda, querido, você não foi liberto de algumas questões ainda, é porque você está tentando se libertar. Você não se liberta, é o Senhor Jesus que faz isso na sua vida, não é você que se liberta. Você só faz alguma coisa quando Ele estiver com você, você só faz alguma coisa quando Ele segurar em tuas mãos. Não é você que faz, é Ele que realiza. A glória dEle não é sua, o poder dEle não é seu. A igreja é de Jesus, não é nossa. Ele melhora casamento, vida sentimental, estrutura financeira, sim, mas primeiro Ele quer que você o ame, que você o adore, que você o tenha como Senhor, que você o tenha como bom pastor, que quando falar vamos adorar Jesus, você levanta com graça, com convicção. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de nós. Eu gostaria que você orasse a Deus agora. Não é uma oração de angústia, não é uma oração de tristeza, é uma oração de entrega agora. Você veio nesta noite e você está me escutando agora para você ter uma entrega com o Senhor, uma entrega, uma perspectiva, uma ligação. Reflete agora sobre a sua vida, sobre o seu caso, sobre a sua história. Eu sei que você acredita em Deus, mas a pergunta é: você está deixando Deus ser Deus? Eu sei que você teme a Deus, mas a pergunta é: por que quando Deus começa a trabalhar, você para de orar e resolve da sua maneira? Eu sei que você sabe que há um Deus no céu, mas a pergunta é: por que você não acredita que Ele conduz toda a sua vida diariamente, nos mínimos detalhes? Por que fica abatida a tua alma? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora com o teu povo, segundo a direção que o Senhor tem me dado, porque eu sei, eu consigo perceber que está aproximando grandes manifestações no meio do teu povo. Eu consigo perceber, ó Pai, que enquanto eu estou falando, há, Senhor, uma força espiritual para impedir essa pessoa de abrir o coração e dizer assim: é verdade, vou me levantar e viver uma vida nova. Mas também eu sei que o Espírito do Senhor é maior, e essa força espiritual maligna, ela só tem poder enquanto esta pessoa tiver dúvida, enquanto essa pessoa ainda ficar duvidando, cocheando, balanceando em dois pensamentos. Meu Deus, eu oro para decisões aqui nesta noite, decisões que precisam serem tomadas, passos firmes que precisam ser dirigidos. Eu oro para a bênção do Senhor nesta noite em decisões firmes, em decisões perfeitas diante de Ti, em decisões, ó Pai, que vai expulsar essa voz maligna, essa voz da dúvida, essa voz do medo. Eu quero que esta mulher tome a decisão certa, eu quero que este homem
tome a decisão certa. Eu quero e eu sei que o Senhor, meu Deus, está cuidando dos seus obreiros para um posicionamento certo, dos seus obreiros e obreiras para um posicionamento firme diante de Ti. Hoje, meu Pai, com grande tranquilidade, o Senhor está nos dizendo: eu sei que nós podemos avançar mais, tudo está nas mãos do Senhor, mas não podemos ter no nosso coração a dúvida. Então eu oro para que este homem entenda que, ainda que ele está com algum problema, a certeza da libertação chega agora, em nome de Jesus. Eu oro para que esta mulher, ainda que entrou aqui temendo e com alguma dificuldade, ela entende que pode entregar na mão do Senhor, em nome de Jesus, e deixar o Senhor trabalhar, que o Senhor contempla cada um nos seus mínimos detalhes, nas suas escolhas das coisas simples e das coisas grandes. Eu oro porque o Senhor está levantando um povo, não apenas nesta igreja, mas nesta cidade, que faz parte do corpo de Cristo. Um povo, meu Pai, que às vezes não é tão numeroso, mas são como os 300. Um povo que às vezes, meu Pai, não faz tanto barulho, mas são como Paulo e Silas na prisão em oração. Um povo, ó Pai, que às vezes não bate os tambores, ó Deus, mas é como Maria aos pés do Senhor Jesus. O Senhor está levantando um povo, ó Pai, que o mundo às vezes não observa, mas é conhecido no céu e é conhecido no inferno. Quando ele levanta as mãos, Satanás tem que dar um passo para trás. Quando ela fala: Senhor meu Deus, o Senhor se inclina para ouvir. Eu sei que o Senhor está levantando um povo, meu Pai, um povo do Senhor, que é de oração, de adoração, de palavra, de organização, e que é capaz de tomar as decisões sem ficar dividindo o seu pensamento. Que a bênção do Senhor continue sobre a igreja, que a bênção do Senhor continue sobre este obreiro que está orando agora e tendo a consciência no Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre este líder de louvor, esse líder de jovem, esta líder das irmãs, as líderes das crianças. Ah, meu Deus, quem atende as pessoas nas portas, sobre os diáconos, evangelistas, missionários que ainda serão levantados em nome de Jesus, sobre o membro desta igreja que o Senhor tem sustentado para abençoar esta obra. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um, porque já foi embora o pensamento de miséria, já saiu o pensamento que eu não posso, eu não consigo, eu não tenho família assim. O Senhor está dando agora pensamento de vitória, de dependência em Ti, ó Senhor Jesus. Eu sei, ó Pai, que dentro desta igreja aqui está saindo gente nesta noite, que o quarto será um altar em nome de Jesus, que cada cômodo da casa será consagrado, porque a pessoa vai passar pelos cômodos orando, fazendo as coisas e ao mesmo tempo em sintonia com o Senhor. Vai começar a depender, meu Pai, vai começar a entregar a vida, a família, a casa diante de Ti, em nome de Jesus. Ó Deus, eu já te agradeço pelas coisas que o Senhor vai fazer, eu já te agradeço pelas coisas que serão realizadas, e eu louvo ao Senhor pela vida de quem me ouve, meu Pai, seja agora, seja pela televisão, seja pelo Face, seja pelo YouTube. Eu oro ao Senhor que a bênção do Senhor acompanhe todos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vou dar o recado e a gente termina agora. A irmã Cida pede para avisar que sábado próximo